Fernando, por favor, faça uma oração pedindo que Deus abençoe aí o nosso preletor, Lindon, para que a ministração dele nos ajude, né, a caminhar na espiritualidade e na vida pastoral. Vamos orar? Vamos orar. Deus, obrigado por esse momento, obrigado por mais este encontro. Nós te agradecemos pela disponibilidade do amigo Lindon, pela disponibilidade dos demais colegas que participaram aqui, contribuindo para que nós fôssemos instruídos e pela tua palavra guiados a desenvolver melhor o nosso trabalho. Te agradecemos muito por isso e te pedimos que abençoe todos os que estão nesse encontro aqui, a fim de que aprendamos, a fim de que possamos discernir os tempos e servir ao Senhor da melhor forma possível, guiados pelo próprio Espírito Santo do Senhor. Guia-nos em nome de Jesus, nos instrui, nos abençoa e nos dá coragem de fazermos diferença em tempos tão polêmicos, em tempos tão complexos como os de hoje, Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vocês sabem que a mentoria, a teologia prática e a mentoria, né, a nossa TPM, tem a parceria com a editora Garimpo, vários livros utilizados aqui pelos nossos preletores estão na editora Garimpo. A editora Garimpo é uma parceira muito interessante, muito boa. Você pode acessar o site e eu nunca vi vender livros de excelência por R$10, já incluindo o frete. Eu comprei alguns livros da editora Garimpo por R$10 e fiquei assim maravilhado. A Elaine lá é uma pessoa muito gente boa. E também a segunda parceria é a Faculdade Unida. A Faculdade Unida vai nos premiar com um certificado desse curso como curso de extensão. Muito legal, um certificado de reconhecimento do MEC, tá? Para você adicionar ao seu currículo. Então, isso é muito bom. A Faculdade Unida, na pessoa do Vanderlei, tem sido uma parceria muito legal. Então, está conosco hoje o professor Lindon Araújo, e ele há 31 anos, pastor da Igreja Evangélica Congregacional do Brasil. A Igreja Evangélica Congregacional é uma igreja, uma das mais antigas. Quando Simonton chegou aqui em 1859, já os congregacionais já estavam aqui no Brasil, né, há alguns anos. Então, hoje ele é pesquisador em História da Religião, está fazendo pós-doc, o segundo pós-doc dele na área de História da Religião, estudando fundamentalismo. É professor da graduação e da pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão. Okay? Então, assim, pastor há muitos anos lá, se eu não me engano, 24 anos, lá na igreja evangélica congregacional em São Luís, e professor. Então, ele chuta com as duas pernas e ainda fica em pé. Isso aí é bom, viu, cara? Porque tem gente que, se chutar com as duas pernas, cai. Ele chuta com as duas pernas, fica em pé, está aí para o seu segundo pós-doc. E hoje nós teremos a oportunidade de sermos abençoados pela vida do Lindon. Ok, Lindon, então muito bem-vindo mesmo, a nossa grande. E aí, gente,
Vamos lá. Lindon. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês nesse curso, nessa jornada. Eu recebi com muita gratidão e alegria a convocação, o convite de partilhar com vocês nessa manhã uma reflexão voltada, né, para essa dimensão da mentoria, da teologia pastoral, teologia prática, e foi desafiador para mim elaborar, preparar aqui um material e uma exposição, um conteúdo para compartilhar com vocês. Então, reitero o meu agradecimento e assim, minha oração é que a gente estabeleça aí um bom contato, um espaço, né, de diálogo, de interlocução, de ouvir, de escuta, em torno da palavra, em torno da revelação, em torno da experiência de cada um de nós. Eu espero aprender muito com vocês. Eu vou compartilhar aqui um PowerPoint, né, que os slides da nossa palestra de hoje, da nossa fala de hoje. Eu acho que vai ficar com um cara um pouco de palestra, né, de exposição, mas eu assim espero assim contribuir aí para a gente fazer um bom diálogo depois, né? Eu acho que vocês já estão vendo a tela compartilhada. Eu vou tentar aqui colocar em tela cheia, ok? Opa. Eu acho que todos estão vendo, né? Eu não estou vendo vocês, então está aí a tela. Bom, é essa temática que eu quero discutir com vocês hoje. Eu acho que é um privilégio para a gente, numa manhã de sexta-feira, pelo menos aqui no Rio de Janeiro está ensolarado, a gente sentar e conversar em torno de Deus e da sua revelação, da sua vontade. A temática é provocativa, história e memória em diálogo com a espiritualidade nossa de cada dia, né? E o eixo, na verdade, da minha reflexão é o eixo da história e da memória. Essas duas dimensões, duas realidades que a gente vai conversar, problematizar e fazer uma relação com a prática da vida na sua totalidade, na sociedade, na igreja, né, e com a nossa espiritualidade. Essa é a nossa pretensão nessa exposição e, como eu já disse, espero assim alcançar aí o nosso objetivo. E falando de objetivo, né, eu quero colocar pelo menos 3 objetivos bem claros para a gente nessa aula, ou nessa exposição. O primeiro deles é refletir sobre a relação entre história e memória na espiritualidade. É algo que venho pensando a partir da vivência pastoral e também da vivência de sala de aula e das pesquisas, né? A história e memória são 2 esferas, 2 dimensões que eu estou assim afirmando, né, que estão diretamente relacionados à espiritualidade, à prática da comunhão com Deus, com a igreja, com o próximo, com o mundo, consigo mesmo, né? E isso é inseparável da nossa vida na sua totalidade. O segundo objetivo, né, seria demarcar a fé como experiência eminentemente histórica, ou seja, sujeita ao tempo, ao espaço, ao lugar, mas também uma experiência de memória. Desde já, estou fazendo aqui uma distinção entre história e memória que vai percorrer a nossa exposição o tempo todo. Quer dizer, a fé, ela se dá num contexto, né? Isso não é novidade para a gente. No tempo, no lugar, e ela também é memória, né? Fazer isso em memória de mim, disse Jesus. E memória inclui, né, sentimentos, imagens, sentidos, algo que a gente não pode viver sem. Então, pensar, demarcar a fé como essa, e como que a nossa espiritualidade está muito bem demarcada, pelo tempo, lugar,
espaço e pelos sentidos que a gente atribui, o que a gente constrói. E o terceiro objetivo é demonstrar nas escrituras a relação entre história e memória. E o meu caminho vai ser um caminho um pouco teórico e depois prático, né? Essa dinâmica que eu pretendo caminhar. Mas também é preciso a gente contextualizar a nossa fala, né? É algo que muita gente vai falar do chamado lugar de fala, né? Em primeiro lugar, assim, o que eu quero trazer para nós hoje é um exercício inacabado, laboratorial, quer dizer, experimental, provocativo e reflexivo. É uma reflexão para mim que eu estou fazendo já há algum tempo, como eu falei, acho que não está acabada, ela está a caminho. E quando o Paulo me convidou para falar aqui, a primeira coisa que me veio foi essa pretensão, né? Essa reflexão que eu tenho feito. Então, o que eu vou colocar aqui, na verdade, é um canteiro de obras, de uma reflexão que vai estar sempre aberta, né? Talvez para nós ou para alguns seja uma fala redundante e conscientemente insuficiente, mas ela é necessária, porque a gente sempre precisa retomar e tomar consciência de que nós somos história e nós somos memória, né? E a nossa espiritualidade incorpora, né? Ela está dentro dessas duas dimensões, né? E eu falo desde o lugar como historiador, né? Alguém que pensa história, que faz história, que pesquisa história, que escreve história, né? Que ensina história também, que pesquisa, trabalha com fontes, com arquivos, com problematizações da narrativa histórica, no sentido da história, né? Então, eu sou um historiador, né? Eu sou historiador e também sou um pastor. E essas duas práticas, elas não são excludentes, né? Elas assim têm sido esferas desafiadoras de fronteiras que se complementam, se distanciam, se conflitam e se aproximam, né? Então, muito do que eu vou falar para vocês hoje aqui está muito dentro dessa vivência como historiador na sua totalidade e como pastor também de igreja, né? E eu digo para vocês que eu sou pastor de igreja local, não sou tanto pastor de estruturas eclesiásticas, né? Um pastor de gente e de igreja local é a minha paixão e a minha vocação. E aí, dentro dessa contextualização também, para situar, né, cada um de nós, né, do que vai acontecer, eu vou partir de uma abordagem teórica, talvez um pouco cansativa, mas, né, para dar densidade, né, para a gente pensar o que virá depois, teológica e também pastoral, né, não fazendo uma distinção tão radical desses enfoques, mas eles vão estar presentes, interrelacionados e cruzados, né, o tempo todo, para a gente pensar história e memória e espiritualidade. E quando a gente fala de memória, e aqui eu já estou falando dessas duas esferas, história e memória, né? Eu vou começar primeiro pela memória, porque a memória precede a história. Marx falou, né, que tudo é história, né? A gente podia dizer tudo é memória também. E a memória é algo que está muito presente no cotidiano da vida da gente, mais do que a gente imagina. Isso é óbvio. Essa memória, tudo que a gente faz é a partir da lembrança, tudo que a gente faz é a partir das imagens que a gente carrega de um passado, né? No âmbito individual, estamos também no âmbito coletivo, da família, da igreja, das instituições das quais a gente faz parte. Tudo é memória. Tudo é registro, né? Quer dizer, o tempo está passando, né? E o tempo vai se tornando memória. Os acontecimentos, as impressões, as subjetividades, tudo isso vai sendo registrado de alguma forma, porque faz parte da experiência humana. A experiência humana, ela se transforma em memória. E parece uma palavra simples, né? Evidente, óbvia, mas não é. Há muita profundidade e complexidade em torno da palavra memória, né? No campo das ciências naturais, né,
A memória tem sido pesquisada, analisada a partir das sinapses, né, do cérebro. Eu não vou entrar muito nessa esfera, porque não é a minha, da neurolinguística, né? Como é que essa memória, como é que essas lembranças, essas imagens, né, registradas, né, na mente, como é que elas se fixam, como é que elas estão situadas, e como é que elas são transmitidas no nível, no âmbito neurolinguístico, né? É uma dimensão da pesquisa e da compreensão da memória que tem a sua própria complexidade. E a memória está tão presente na vida da gente, né, e eu diria para vocês assim, o mundo que a gente está vivendo hoje é de um excesso de memória, né? É um excesso de história, é um excesso de coisas a serem guardadas, né? E a tecnologia, né, da internet, do computador, né? Quer dizer, se alguém perder a memória do seu computador, é um ato de desespero, né? Um ato de assim, de perda de sentido. Quer dizer, eu perdi a memória do meu computador. Vou fazer tudo, quer dizer, a gente, além da memória que a gente guarda, né, na nossa própria mente, nós guardamos a memória em acervos, em arquivos, em museus e também num chip, né? E, por minúsculo que seja, ele tem a capacidade de guardar uma quase infinita, né, dimensão da memória. A gente terceiriza a nossa memória também, a gente guarda a nossa memória. No fundo, nós temos medo de perder a memória. E a perda da memória é a perda da identidade, né? Certamente nós conhecemos pessoas com o chamado mal de Alzheimer, né? Em que é a perda da memória. A pessoa não tem mais o controle do seu corpo e nem da sua identidade. Ela se acaba. Então, tudo é memória. E a memória está aí, em excesso ou em falta, né? Ela está sempre presente e ela é um agente definidor de quem nós somos, como indivíduos e como sociedade e como igreja também. E eu coloco aqui para vocês, a partir desse lugar de fala, né, que eu estou me colocando como historiador, 3 aproximações, né? Não gosto de falar tanto de conceituações, de conceitos, né? Porque os conceitos eles tentam aprisionar um sentido que a gente não consegue acabar, né? Dar por final, definir, né? Mas uma aproximação. E eu quero pensar com vocês essas 3 aproximações aqui do que seria a memória, né? A primeira é do historiador chamado Jacques Legoff, no livro dele História e Memória, né? Que ele diz assim: a memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos, em primeiro lugar, a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas. Essa é uma aproximação inicial, que está muito relacionada à capacidade de guardar informações, né? Esse é o primeiro detalhe dessa aproximação do Legoff. O segundo é que é uma função psíquica, né? E poderíamos dizer psicossocial, né? E que a vida humana, os grupos humanos dependem dessas informações e dessas informações psíquicas acerca do passado para representar esse passado e para reproduzir a sua própria vida num presente permanente. Uma segunda aproximação seria: a memória é uma produção subjetiva, socialmente instituída e fundamental da vida em sociedade, estabelecida tanto por indivíduos como por grupos sociais, de acordo com seus interesses, obedecendo a uma intencionalidade e a uma seletividade. Aqui também, nessa aproximação, há elementos que a gente precisa destacar. Primeiro, que é uma produção subjetiva, mas que não está descolada daquilo que o social também produz. Quer dizer, a gente lembra aquilo que a sociedade quer lembrar, né? E a sociedade lembra aquilo que o indivíduo lembra. Então, uma relação entre o individual e o social. Ela é fundamental para a sociedade, tanto por indivíduos como por grupos sociais, né? E toda a memória ela é também carregada de intencionalidade e de seletividade. Cada um aqui tem experiência de assim lembrar aquilo que gosta
e tentar esquecer aquilo que não gosta. Ou seja, as memórias estão, as lembranças e as memórias estão diretamente relacionadas aos nossos gostos, sentimentos, aos traumas e a essa carga de subjetividade que a gente traz das nossas experiências. E uma terceira aproximação, quer dizer, mais que mero depósito de dados e de informações relativas à coletividade ou à vida individual, trata-se de uma instância criativa, uma forma de produção simbólica, como dimensão fundamental que institui identidades e que assegura, com isto, a permanência de grupos. Então, essa terceira aproximação nos remete à ideia da memória e da história também, como algo criativo, de produção simbólica e de instituição de identidades. Como eu já falei, ninguém vive sem memória. Quer dizer, nós somos seres simbólicos, amarrados, né, a teias simbólicas, nós somos seres de identidades, de construção, de reconstrução permanente de identidades e também de criatividade. Tá? Então, essas aproximações nos ajudam a demarcar os sentidos, né, o que significa memória. E aí, como eu estou falando de história e memória, eu vou falar um pouco de história também, né? Que pode parecer uma palavra óbvia, né? Evidente, mas ela está muito mais ligada à vida da gente do que a gente imagina, né? É claro que eu estou puxando a sardinha para a minha brasa, né, como historiador, que tudo é história. Então, a história, cada um aqui poderia dar uma definição, uma aproximação do que é história, mas a história tem a ver com a palavra ver, né? Só faz história aquele que vê, a gente vai ver isso na sequência desses slides, na etimologia da palavra história, né? Tem a ver com ver, narrar, contar, relatar, testemunhar, tem a ver com a temporalidade, a relação passado, presente e futuro. Nós somos sujeitos a esse fluxo contínuo, né? A esse regime de temporalidade, né? Passado, presente e futuro. A história tem a ver com verdade. Conta a história tal como ela aconteceu. Isso foi verdade? Para que a história seja verdade, é preciso ter provas, né? Essas provas são documentos, são fontes que vão, assim, servir como evidências de que aquela narrativa do que aconteceu é, de fato, assim que aconteceu, porque existem essas provas. Então, nós estamos no campo da verdade, nós estamos no campo da narrativa, né? Estamos no campo daquilo que pode ser provado ou não pelos documentos, né? Então, uma fotografia, uma certidão de nascimento, por exemplo, prova que alguém nasceu naquele dia. É um documento que tem veracidade, né? Enfim, há uma gama de complexidades por trás do que simplesmente a gente chama de história. A história, como os alemães, né, pensam, ela é tanto o drama humano, o que é a história humana, né? E ela é também a pesquisa, a narrativa, né? Era uma vez, né? Então, a história como palco dos acontecimentos e a história como narrativa. Nós estamos presos, né, ou sujeitos determinados, subordinados à história como drama humano da humanidade, do Brasil, da América Latina, do Rio de Janeiro, ou de Macapá, do Amapá, né, que está agora no apagão, né? Mas também nós somos seres de narrativas históricas. E, inevitavelmente, inseparavelmente, a memória está presente. A memória precede a história. Essa é uma definição que depois, com cuidado, né, a gente pode trabalhar mais, mas o que é principal dessa etimologia da palavra, não definição, mas etimologia da palavra, também do Jacques Legoff, do livro História e Memória, é que a raiz da palavra história, de stor, né, a raiz indo-europeia, significa ver, né? Daí que a relação entre histor e testemunha, aquele que viu, a testemunha é aquele que vê. E porque ele viu, ele então conta o que aconteceu. Ele é um histor, ele é uma testemunha. Então, é aquele que vê, e aquele que vê é aquele que sabe, né? Então, o historiador é aquele que vê, que
narra porque ele sabe, né? E também que ele procura saber, ele procura se informar. História significa, pois, também, né, procurar saber. E aqui eu gosto muito dessa etimologia, porque nós vamos encontrar nas escrituras do Velho e do Novo Testamento esse sentido básico do que é história e do que é memória. De ver, saber, testemunhar, narrar, procurar saber, investigar, né? Fazer pesquisa. Isso tudo é história, né? Isso tudo é memória. Tá? Então, o que eu estou colocando aqui é assim uma antessala, né, do que a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente vai percorrer as escrituras um pouco nessa dimensão. Esse slide é um pouco mais complexo, um pouco mais denso do que eu quero compartilhar com a gente hoje, retomando essa relação, né? História e memória, memória e história. Falamos de história, já falamos de memória, e eu quero aprofundar um pouco a memória, porque é uma discussão muito vasta, né? Que percorre aí desde a antiguidade, de Platão, os socráticos, pré-socráticos e Aristóteles, e não caberia aqui a gente fazer um percurso tão grande, né, até chegar a uma discussão hoje, né, sobre a questão da memória, passando, né, pela revelação, né, das escrituras. E existem duas distinções, né? Eu estou me baseando aqui no protestante, filósofo protestante, hermeneuta, que vocês conhecem, o Paul Ricoeur, que tem um livro seminal, fundamental, História, Memória e Esquecimento, né? Que eu, assim, certamente alguns de vocês, ou muitos de vocês, conhecem. Mas o Paul Ricoeur, né, nos ajuda muito, né, de trabalhar duas tradições, né, duas distinções que percorrem o Ocidente, né, da memória como subjetividade e da memória como coletividade. Né? Quer dizer, a memória é esse conjunto de lembranças, de imagens, de oralidades, de narrativas, de impressões, de afetividades, das seleções que a gente faz, daquilo que a gente experimentou, das emoções, sentimentos, raivas, ódios, indignações. Quer dizer, lembrar é sentir. Assim, quando a gente aciona lembranças do nosso passado, da nossa infância, nós estamos acionando sentimentos. E todas as experiências que nós temos, elas são transformadas em pegadas, né? Marcas, tatuagens da nossa mente, da nossa alma. Nós estamos aqui no âmbito bem da tentativa de decifrar, né? Assim, o fenômeno da memória no indivíduo e também na coletividade. Por isso, o Paul Ricoeur trabalha essas duas linhagens de compreensão da memória. A linhagem da subjetividade e a memória da coletividade, a memória pessoal e a memória coletiva. Essa memória, que é tanto pessoal como coletiva, elas são distintas, mas cruzadas. Existe uma mutualidade daquilo que nós lembramos e daquilo que a sociedade lembra ou quer lembrar. Não é? Às vezes o indivíduo lembra de coisas que a sociedade não quer se lembrar. E às vezes a sociedade lembra coisas que o indivíduo não quer se lembrar. Mas essas memórias, tanto individuais como coletivas, elas estão inseparáveis, né? Elas estão cruzadas, elas estão reciprocamente se relacionando. A primeira tradição, né, da memória como subjetividade, né, ela vem pelo menos de três autores que o Paul Ricoeur seleciona: Agostinho, o John Locke e Russell. Há outros. Tá? E aí a perspectiva da memória desde a interioridade, a memória como força psíquica, né? Agostinho falava dos palácios da memória, né? Ou seja, o conjunto de lembranças. As lembranças são imagens. Quem lê o livro de Confissões de Santo Agostinho, livro 11, né? 18, está aí a referência, né? É um tratado sobre o tempo. Quando ele faz um tratado sobre o tempo, ele faz um tratado também sobre a memória, né? A memória como ventre da alma ou como estômago da mente, né? Conforme for a versão que você lê da publicação.
E isso é algo fantástico, como que Santo Agostinho, lá no quarto século, conseguiu perceber, né, com tanta sutileza e profundidade, essa dimensão profunda da memória. Para Santo Agostinho, o tempo, objetivamente, não existe. O tempo ele é perceptível a partir dessa subjetividade. Né? Se a gente... 45 do segundo tempo, para o time que vai ser campeão, é uma eternidade. Mas para o time que está perdendo o campeonato, o tempo é muito rápido, ele não existe. Então, o tempo, a gente sente o tempo. Né? Então, há uma citação que eu destaquei de Santo Agostinho: quando narramos coisas do passado, são extraídas da memória não as próprias coisas que passaram, mas palavras concebidas a partir de imagens na mente, como pegadas pelos sentidos. Assim, minha infância, que não é mais, está num tempo passado que não é mais. Mas a imagem dela, quando a lembro e narro, vejo-a interiormente no tempo presente, porque está em minha memória. Muito próximo dessa citação, eu acho, né, assim, do Santo Agostinho, é aquela frase da música de Belchior, né? Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Então, lembranças que estão dentro da memória, que são esse quadro, esse conjunto, e as lembranças como marcas, né, que estão aí presentes. Essa é a primeira tradição de uma memória a partir da subjetividade e da experiência do inconsciente, né? Não é? Da forma como que cada um trabalha. Né? Aí, nesse login, ele pede para colocar um cartão, porque quando você for fazer alguma coisa, já tem... Galera, olhem o microfone, desliguem o microfone, por favor. Vamos lá, Lindon, pode continuar. Ótimo. Então, se tiver alguma questão assim, viu, Paulo, se tiver muito complexo, você me interrompa aí para retomar, mas a gente vai conversar depois, né? Bom... A ideia é essa, né? Você vai falando e daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas. Tá. E aí, a segunda tradição, a segunda distinção, a segunda linhagem de compreensão da memória é a memória exterior, social, a memória política, a memória coletiva, né? A sociedade também produz memória. A memória é uma construção coletiva, é um produto social e histórico, né? A sociedade se encarrega de reconstruir o passado segundo seus próprios interesses, né? A partir dos quadros do presente. Então, nós estamos vivendo hoje um cenário em que está todo mundo se remetendo, por exemplo, à pandemia, né, de 1918, da febre espanhola, da gripe espanhola. Né? Quer dizer, esse cenário retorna. Né? Quer dizer, é necessário lembrar o que aconteceu lá, como é que foi o comportamento da sociedade, como é que foram as estratégias, né, de superação da pandemia. Então, a sociedade ela aciona também, inevitavelmente, mecanismos, né, e necessidade de memória, como a sociedade também, às vezes, quer esquecer. Ela quer esquecer. Né? Ela também, e esse é um mecanismo que nós temos como sociedade e como indivíduos. Né? Aquilo que a gente não quer lembrar, a gente tenta esquecer, tenta colocar um tampão em cima daquela lembrança, daquela memória, né? Como se aquilo lá não existisse mais. Né? E aí eu já antecipo aqui como que a gente precisa trabalhar espiritualmente, pastoralmente, essa dimensão da memória e do esquecimento. Né? Paulo vai dizer, por exemplo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, como é que a gente trabalha isso? Mas não vamos antecipar o que eu quero falar ali na frente. Mas a sociedade, voltando aqui para Maurice Halbwachs, né? A sociedade ela também mantém a memória, ela reatualiza essa memória, né? Geralmente, né, inevitavelmente voltada para questões étnicas, religiosas, culturais, políticas, questões de gênero. Quer dizer, a sociedade ela é memória. Não é à toa, não é sem razão que a gente tem museus, acervos, bibliotecas, arquivos, né? Porque há um acúmulo, né? E interessa à sociedade que esse volume
né, de registros fique acondicionado, né, num lugar para que a sociedade vá lá e retome essas lembranças e essas memórias. Então, a memória é tanto objetiva como é subjetiva, é pessoal e é coletiva também. A história, né, ela é também, a partir da memória, a história se constrói. Né? E tanto a história como a memória são espaços de disputas políticas. Né? E aqui eu vou colocar somente alguns exemplos que eu não vou aprofundar, a gente pode conversar depois. Né? O Holocausto, por exemplo, Auschwitz e outros campos de concentração, né? Quando, após a Segunda Guerra Mundial, quando começaram a vir os relatos das testemunhas que passaram pelos campos de concentração, veio então, quer dizer, insurgiu, né, da memória que estava tentando, já estavam querendo esquecer isso, na verdade isso vem, e a força das testemunhas, né, Primo Levi é um deles, né, e outros relatos, quer dizer, e tem gente que, até hoje, na Europa, tenta negar, ou seja, tenta esquecer que houve Auschwitz. Mesma coisa o genocídio armênio, praticado pelos turcos, né? A Turquia nega e tenta apagar essa memória, mas os armênios, né, que foram alvos, vítimas desse genocídio, né, fazem de tudo para que essa memória não seja esquecida, porque ela é uma denúncia. Né? O regime escravista no Brasil, quer dizer, que tantas marcas deixou nas nossas práticas do cotidiano, nas nossas lógicas, na leitura de vida, de mundo, nas relações sociais, interpessoais, institucionais. Né? Seria bom que se esquecesse, não. Quanto mais se fala sobre isso, melhor para se tratar a questão do racismo, por exemplo. Então, trabalhar com essas memórias é uma luta política. Né? A ditadura militar. Então, não houve ditadura militar, a ditadura foi branda, né? A ditadura foi branca, a questão racista também, quer dizer, a tortura da ditadura militar, se averigua, se mexe com isso ou não, se tenta esquecer, anistia, não, mas tem a comissão da verdade para averiguar realmente qual foi. Então, mexer com a memória é mexer com interesses também, é mexer com sentimentos, com coisas desagradáveis, isso no âmbito social e no âmbito pessoal também. Quando há violações de direitos humanos, né? Quer dizer, não se quer esquecer. E aí eu digo para vocês que uma das tarefas do historiador e uma das tarefas do pastor também é que algumas coisas não podem ser esquecidas. Né? Algumas coisas não podem ser tapadas por uma falsa memória ou por uma desmemorialização. Desmemorializar é despolitizar, é preciso lembrar. Assim como também é preciso esquecer. É uma questão que eu já coloco para a gente discutir depois. As nossas narrativas eclesiásticas, todo mundo aqui faz parte de uma igreja ou de uma denominação. Vocês já leram a história da denominação, né? Ou das igrejas? Vejam como é que essas histórias são contadas a partir de heróis, a partir de pessoas irretocáveis, pessoas impecáveis, pessoas que tiveram uma trajetória apolínica, né? Quer dizer, de conquista, de realizações, de avanço. Como é que a nossa história está muito marcada por isso, né? Então, essa história também, e essa memória, né, ela é marcada também por essas questões de disputas políticas e de legitimação do poder. Né? Eu gosto muito de ler memórias de missionários, de missionárias, porque estão mais próximas assim a um relato mais primitivo, né, do que aconteceu, do que relatos institucionalizados e transformados em instrumento político para legitimar uma classe que está, um grupo que está no poder da igreja, da denominação. Né? Então, é inevitável a gente fugir. A gente não pode fugir, melhor dizendo, dessa relação política da memória e da história, que não é o nosso principal assunto aqui, mas eu quero marcar isso, né? Não é Michel Pollack, viu, gente? É Pierre Nora, os lugares de memória, né? Que o Michel Pollack, que o Pierre Nora fala. Nossa sociedade, nossa casa, por exemplo, o ambiente da tua casa
está permeada de lugares da memória. É um quadro, é um símbolo, né? Aquilo te marca e te remete a uma lembrança, é uma lembrança que te remete a uma experiência, né? Objetos, né? Nós somos pessoas marcadas por esses lugares de memória que tentam eternizar ou imortalizar um passado que não existe mais. Daí a relação entre história e memória, e que eu estou encerrando nessa parte teórica. Quer dizer, a memória precede a história. Primeiro vem a experiência, primeiro vem o registro da experiência no corpo, tanto pessoal como familiar, do grupo social. Isso se transforma em narrativa e a narrativa se transforma em história. Tudo é história e tudo é memória. Nós não podemos fugir dessa relação. Tá? Isso que eu estou falando aqui é uma discussão teórica, epistemológica, uma discussão sociológica, até uma discussão filosófica, mas para mim ela é teológica. Né? Ela é teológica, ela tem muito a ver com a vivência e a prática da vida cristã, a prática da vida espiritual. Só para exemplificar esses lugares de memória, né, do Pierre Nora que eu estou falando, há um estádio no Chile, em Santiago do Chile, onde havia um local, né, no estádio que era local de tortura da ditadura de Augusto Pinochet. E a sociedade chilena, quer dizer, demarcou no estádio, né, um espaço onde ali aconteciam as torturas. Então, esse aqui é um lugar de memória, né? É um lugar de registro de um passado que não pode ser esquecido, que não pode ser ignorado. E algo que aconteceu muito próximo da gente no 2018, né? O nosso talvez principal lugar de memória, né, da nossa história natural, da história da arqueologia, da geologia brasileira, né? E de tantos documentos também, de artefatos, né, vindos de pesquisa antropológica, histórica, sociológica, né, da geografia, tudo isso foi queimado, quase tudo. Né? Quer dizer, o impacto do incêndio do Museu Nacional, em setembro de 2018, a gente não tem dimensão disso, do que aconteceu. Quer dizer, nós, brasileiros, passamos por isso. Né? Eu me lembro que eu chorei assim, quase que interminavelmente em ver isso daí. Foi realmente uma tragédia nacional que a gente não tem ainda dimensão do que aconteceu. Esse lugar de memória nosso, né, era um lugar sagrado. Eu acho que a memória é sagrada. Né? E todo lugar de memória é um lugar sagrado na medida em que ele aponta para aquilo que é justo, aquilo que é o reino de Deus, aquilo que é o evangelho, aquilo que é verdade. Né? E a partir, então, dessa reflexão que eu fiz, eu vou percorrer agora essa relação de história e memória nas escrituras. Vou mudar aqui a lente, mudar o foco. Né? Quer dizer, história e memória é o nosso norte, né? É a nossa chave de leitura. É isso. Eu acho que o que eu estou propondo aqui para a gente é uma chave de leitura da história da memória. Eu não sei se o tempo vai estar a nosso favor, talvez eu corra um pouco, porque a gente precisa conversar, mas a gente precisa ver. Isso, para mim, é fascinante, porque no processo de preparar a aula, pesquisar e dar a aula, eu fui vendo o quanto que nas escrituras, essa discussão que eu fiz anteriormente, estava lá nas escrituras. Então, eu vou fazer uma ponte, uma relação com essa coisa da lembrança e da memória e da história também das escrituras. Né? Então, desde a primeira aliança, o Antigo Testamento, né, essa coisa de lembrar, né, essa coisa de guardar a memória. Na verdade, a gente sabe que todo texto, né, todo texto das escrituras é um conjunto de memórias registradas, de narrativas. Né? Então, pega o livro de Gênesis, por exemplo, são narrativas de pessoas, de famílias, de clãs, né? De tragédias, tragédias universais como o dilúvio, quer dizer, pega desde a criação, o dilúvio, o êxodo, ou seja, existem eventos centrais, né,
que marcam a história do povo de Deus e da humanidade. Isso foi transformado em memória, e narrativa e história. E nós temos o texto bíblico, né? Que é um texto de narrativa e história. E eu acho fascinante, assim, e instigativo ver que a nossa fé é histórica, né? A fé bíblica, ela está dentro do tempo, do espaço, do lugar e da cultura. Quer dizer, desde o livro de Deuteronômio, né? E aí eu não vou citar aqui todos esses versículos, que eu gostaria de fazê-lo, mas quando eu me deparei, por exemplo, com Deuteronômio 4:32, né? 4:32, que diz assim: agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma eternidade, se houve alguma coisa tamanha que se ouviu como essa. Então, Deuteronômio 4:32, já nessa tradição antiga, mandava perguntar tudo o que aconteceu. Pergunta aos tempos passados. E no mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 7, lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações, pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Então, Deuteronômio exorta a lembrar, a perguntar, recordar-te-ás do que aconteceu no Egito, né? Lembra, não te esqueças. Ou seja, isso está reiteradamente colocado no livro de Deuteronômio, né? Nesse momento assim, importante, né? Central do fim da trajetória dos 40 anos e a entrada da Terra Prometida, né? E pelo menos a partir do Deuteronômio, e isso daqui para mim percorre toda a Escritura e aparece no Novo Testamento, 3 coisas não se pode esquecer, né? A partir do Deuteronômio: o êxodo, a experiência histórica, a libertação, a experiência política e também espiritual, e a trajetória do deserto. O quanto que, a partir do maná e da água, como é que 2 coisas, comida e água, não faltaram no deserto? Isso não pode ser esquecido, né? Então, não se pode esquecer o evento, êxodo, libertação, deserto, a experiência, e não se pode esquecer também o evento da revelação, o conteúdo da revelação da lei, né? O Monte Sinai que pegava fogo, e ali foi dada a tábua da lei, ali foi dada a aliança, ali foi feita a aliança, né? A segunda aliança, e ali também foram feitas promessas. Quer dizer, a vida do povo não pode prescindir de perguntar, de lembrar, de ir atrás da revelação, da aliança e das promessas também, e também se lembrar da negatividade, da incredulidade e da desobediência de um povo de dura cerviz que experimentou o deserto. Isso está muito, muito marcado, né, no Deuteronômio. Isso aparece no livro dos Salmos, tá bom? Como o lembrar, né? Lembro-me dos dias de outrora, né? É uma experiência universal, coletiva, pessoal. Não vou fazer, não dá tempo para a gente ler todos os versículos. Interessante, Eclesiastes, capítulo 1, verso 11, a perspectiva desencantada e de distopia do que Eclesiastes, capítulo 1, verso 11, fala, e justamente essas 2 palavras aparecem, lembrança e memória. Eclesiastes 1, 11. Já não haverá lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória, entre os que hão de vir depois delas. Ou seja, não há lembrança, não há memória, o desencantamento com o tempo esvaziado de sentido, tudo é vaidade. Ou seja, não há sentido para as coisas. Se não há sentido para o tempo, não há sentido para a lembrança e não há sentido para a memória. Tempo e memória são constituidoras do tempo. Isso está lá em Eclesiastes, né? Essa ideia de pergunta, há um versículo assim, de Jeremias, capítulo 6, verso 16, que ele fala assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede. Olha aqui o sentido de ver, né? Lá de Estor, né? Ponde-vos à margem do caminho e vede. Primeiro é colocar-se à margem.
num lugar onde você possa ver as coisas. E perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Então, Jeremias traz essa condição, né, dessa marca, ou dessa posição, melhor dizendo, de estar à margem e ver e perguntar pelas veredas antigas. Né? O tempo de Jeremias é um tempo de curas superficiais. Né? Vocês curam superficialmente a ferida do meu povo. Acho que isso tem muito a ver com a gente hoje. Né? E Jeremias apela para as veredas antigas, para se pensar essa realidade. Não poderia deixar de citar Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. No meio dos escombros, né, da cidade destruída, o recurso que o salmista tem em Lamentações é sua memória. Ele só tem isso, ele não tem mais nada. Né? Ele só tem a sua memória. Ele olha em volta, não tem mais futuro, não tem mais a ordem política, a ordem econômica, não tem mais comida, a violência, o choro, a angústia. É um cenário distópico, de distopia. Né? E eu quero trazer a memória que ele pode dar esperança, porque é o único recurso que eu tenho. Aí a relação entre a memória dá o que aconteceu no passado com a esperança que aponta para o futuro, nessa confluência permanente que a gente vive de passado, presente e futuro. Isaías traz uma dimensão escatológica da memória, né, de algo que vai ser restaurado, né, uma restauração daquilo, restaurarás as veredas antigas, Isaías 58:12, os caminhos antigos, né, as ruínas antigas você vai restaurar. Quer dizer, olhar para frente, retomando aquilo que foi bom e foi necessário do passado. Esse, na verdade, é um vislumbre que eu queria trazer do Antigo Testamento, mas mostrar o quanto que essas páginas estão marcadas por essa relação de história e memória. No Novo Testamento, a Segunda Aliança, né, nós temos a memória e a história da encarnação do Verbo. Aqui é uma chave de leitura. Né? O Novo Testamento, para nós, é a memória apostólica. De quê? Do Verbo se fez carne. Não é? Esse é o fascínio, esse é o centro de toda a narrativa do Novo Testamento. O Verbo se fez carne. Jesus nasceu, quer dizer, aquela criança que nasceu. Então, e vejam que, mais uma vez, no Novo Testamento, história e memória estão entrelaçadas. Tá bom? O livro de Mateus, por exemplo, começa com uma genealogia. Né? Um registro da sequência das gerações, dos nomes, que isso foi guardado oralmente e foi registrado, que isso foi escrito. E na hora da escrita do Evangelho de Mateus, já tinha uma memória registrada, já tinha uma história escrita. Né? E aí ele lança a mão dessa genealogia, desses registros, para então começar a escrever a história de Jesus. Ou seja, ora, o nascimento de Jesus foi assim. Né? E isso está muito marcado, e nas minhas aulas para graduação da história, eu sempre faço a referência ao prólogo de Lucas. Lucas capítulo 1, verso de 1 a 4, em que todos os elementos da história e da memória estão aparecendo. Né? Olha, muitos já fizeram uma narração coordenada dos fatos que se realizaram, conforme nos transmitiram, desde o princípio, testemunhas oculares e ministros da palavra. A mim também me pareceu, igualmente, fazer uma acurada investigação e te dar, desde a sua origem, e te dar por escrito aquilo que aconteceu, uma exposição em ordem. Ou seja, nós temos aqui a confluência de Lucas, que é um grande historiador, né? O primeiro historiador, né, do cristianismo, poderíamos dizer, de tentar fazer de partir daquilo que já tinham narrado antes, ele acionou, fez uma pesquisa com testemunhas oculares que viram o que aconteceram, ministros da palavra, testemunhas autorizadas, fez uma investigação e escreveu a história. Né? Ao que parece, no período que Paulo ficou preso, né, em Cesareia, ali, Lucas, seu companheiro, percorreu a Galileia e lançou mão de narrativas orais
e de textos também já que circulavam, escritos, né, fragmentos, ditos, perícopes, né, para escrever o seu evangelho. Então, Lucas, ele trabalha tanto a questão da história como também a questão da memória. Há narrativas que só estão em Lucas, ok? O Cântico de Maria, o nascimento de Jesus, alguns relatos, porque ele acionou uma tradição oral, uma oralidade que estava pronta a partir da memória e da experiência. E aí ele faz história também, quer dizer, nos dias de Herodes, rei da Judéia, aconteceu que, passados estes dias do 6º mês, e aconteceu o quê? Então, como que a narrativa do Novo Testamento está muito marcada por essa relação. Então, o Novo Testamento é a memória da encarnação do Verbo, é a memória apostólica, né? Do nascimento de Jesus, é uma memória do seu sofrimento, da sua despedida, né? E o momento, assim, o clímax, né? dessa ceia, desse jantar de despedida, né? Quando Jesus pega o pão, né? E fala o vinho, olha, vocês têm que se reunir sempre para conversar, para lembrar-se de mim. Comam esse pão e bebam esse cálice. E aqui a gente pode deslocar a ceia de uma discussão teológica, se é transubstanciação, consubstanciação, se é instituição, se é memorial. A ceia, na verdade, Jesus está fazendo um apelo, não esqueçam de mim. Fazer isto em memória de mim. Né? É mais do que uma instituição, é um apelo emotivo de Jesus para que eles não se esqueçam. E para que vocês não se esqueçam de mim, comam da minha carne e bebam do meu sangue, né? Simbolicamente. Né? Então, a despedida da ceia é o momento de um memorial. É um memorial instituído, mas é um memorial também do sentimento, né? Da necessidade de não se esquecer. Né? E é no momento da ceia que Jesus vai falar, olha, há alguém que vai fazer com que vocês não se esqueçam. Ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito a vocês, se referindo ao Espírito Santo. Há referências também no Novo Testamento, né, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito depois que a coisa aconteceu. Né? Os caminhantes de Emaús também se lembraram daquilo que Jesus tinha falado. Né? Paulo se refere aos coríntios, olha, quero fazê-los lembrar do Evangelho. Então, os discípulos se lembraram de quê? Das Escrituras, da ressurreição e do próprio Evangelho. Né? E o relato, um dos relatos que eu acho mais assim, contundentes do Novo Testamento, que mexe com essa questão da lembrança e da memória, é o relato da segunda carta de Pedro, capítulo 1, 12 a 21, que eu desafio vocês a lerem depois e meditarem. Né? E essa passagem, Pedro fala assim, olha, eu sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Ele fala no versículo 13, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. E no versículo 15, ele termina, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então, houve um empenho por parte dos apóstolos de fixar o evento da encarnação, da morte, da ressurreição. E a necessidade da lembrança, de não esquecer, de registrar isso. Conservem lembrança de tudo. Né? Da sequência da segunda, desse texto de Pedro, né? Ele vai falar do evento da transfiguração. Olha, nós estávamos lá, nós fomos testemunhas oculares. Olha, o que a gente está dando a conhecer a vocês não é fábula inventada, engenhosamente inventada sobre Jesus Cristo. A gente estava lá, nós ouvimos a voz que veio do céu, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, o que a gente está escrevendo aqui não é balela, não é invenção, não é ficção no sentido, né, de uma proximidade, de uma coisa mentirosa, mas é uma coisa que a gente viu, que a gente experimentou, que a gente testemunhou e que ficou na nossa memória, e da memória transformada em história, em registro. Tá? Essa experiência da encarnação é tão central no Novo Testamento, nós não podemos ler o Novo Testamento, isso é evidente que eu estou falando, sem o impacto da encarnação. Né? A primeira carta de João, esse texto é fantástico na sua introdução,
o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Vejam os sentidos aqui, os sentidos que constituem a memória. Nós vimos com os nossos próprios olhos o que nós contemplamos. E as nossas mãos apalparam, ou seja, eles tocaram, apalparam, com respeito ao verbo da vida. Isso que nós vimos, nós também anunciamos. O que nós ouvimos, nós também anunciamos. O que nós tocamos, nós também anunciamos. Os sentidos constituem a memória. E eu diria para vocês que, provavelmente, a inspiração do Novo Testamento esteja muito mais na memória do que no próprio texto escrito. É essa memória, esse lugar do registro das impressões, das subjetividades, do verbo encarnado. Então, toda a Escritura está permeada por essa relação da memória e da história. E a nossa fé é histórica porque ela não aconteceu num vácuo, né, temporal, não aconteceu numa metafísica, numa realidade espiritual fora né, do lugar, do espaço, da cultura, da língua, né, e o impacto da morte e da ressurreição, do túmulo vazio. Né, isso é cristianismo, isso é o Evangelho. Eu quero concluir inconclusamente, né, depois dessa trajetória. Perdoem se eu fui um pouco apressado aqui na parte das Escrituras, mas a gente vai ter tempo de refletir e de questionar. O intuito, né, assim, o objetivo que percorreu uma chave de leitura da relação história-memória, e eu quero fechar, né, pensando um pouco da nossa vida, nossa espiritualidade, como indivíduos e como seres sociais. Né? A nossa individualidade e a nossa coletividade. Né? E inspirado em Santo Agostinho, né? Dizer, fazer da memória o lugar da confissão. Quer dizer, eu acho legal o livro Confissões de Santo Agostinho, é o lugar onde ele fala da memória. Ele faz a sua confissão a partir da sua memória. A primeira parte do livro, né, é a sua experiência antes da conversão e a sua conversão. Né? Confissões de Santo Agostinho. Né? Então, confessar é lembrar. E a partir da lembrança, a confissão de pecados, né? E, assim, confessar é visitar experiências duras, de gemidos, de arrependimento, de dor, de penitência, de culpa. Isso confessar pecados é um enfrentamento da memória, um enfrentamento do que fez, do que sentiu, né? E é preciso ter coragem, né? É preciso ter fé para confessar, né? É preciso ter essa atitude, né? Mas é também uma confissão de louvor, né? O louvor é o sacrifício dos lábios que confessam a Jesus. A confissão não é só a confissão dos pecados. O louvor é confissão. É também o que advém da memória. Né? Eu lembro e por isso eu louvo. Né? E a confissão como uma afirmação da fé. Né? Então, a nossa espiritualidade ela está inseparável, ela é inseparável da confissão. E confissão mexe com memória. Seja de pecados, a confissão de louvor, da afirmação da fé. Eu diria também que inseparável da nossa espiritualidade é a dinâmica que Paulo coloca em Romanos 12:2, transformáveis pela renovação da mente. Renovar a mente é renovar a memória, é revisitar esses palácios da memória, esses, vamos dizer, esses quartos, né, de despejo, esses porões que a gente tem, que a gente guarda, que a gente esconde ou que a gente deixa trancado às 7 chaves, ou que a gente abre ou entreabre de maneira temerosa para não enfrentar o que está ali dentro. Né? Então, renovar a mente é renovar essa experiência da memória, que é a nossa identidade, é o que nós somos. Né? Sabendo que o Espírito lembra aquilo que a gente precisa lembrar, e ele visita, ele vasculha
né? O Espírito vai lá onde a gente não consegue ir, na nossa interioridade, né? Na nossa vida interior. Eu acho que a leitura dos padres do deserto, de toda a tradição, né? Como São João da Cruz, por exemplo. O que é a noite escura da alma, senão um trajeto da memória? Para quem já leu São João da Cruz, a noite escura da alma, o percurso de você enfrentar a si mesmo, as suas lembranças, a sua memória, naquilo que há de bom, naquilo que não há de bom, né? E sair desse percurso conhecendo mais a Deus. É essa a proposta de São João da Cruz. Essa questão da memória e da história tem muito a ver com a nossa prática pastoral. Eu gosto muito quando Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar pastoralmente a relação entre lembrar e esquecer. Apocalipse 2:5 fala assim, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta-te à prática das primeiras obras. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, lembra-te de onde caíste. Lembrança e esquecimento, né? Esquecimento não é necessariamente apagamento, mas é uma nova relação com aquilo que foi negativo, com aquilo que foi duro, que foi traumático. Esquecer é ver a memória e as lembranças de frente, né? E andar para frente. Interessante Apocalipse 2:5, que ele fala assim, lembra-te, ele não fala, lembra-te de quando caíste. Não é quando, mas onde? O lugar, né? A situação, o espaço, as relações, né? O arrependimento não é uma atitude mecânica, automática, um botão que você liga e resolve tudo. Não, é uma trajetória, é um percurso, né? Então, pastoralmente, nós precisamos trabalhar, estou pensando aqui no rebanho, nossas ovelhas, né, falando para os pastores e pastoras aqui, nossas ovelhas são pessoas de narrativas, pessoas que têm memórias, lembranças duras, felizes, negativas. As nossas ovelhas são portadoras de memórias e portadoras de narrativa. O que é, por exemplo, uma sessão de aconselhamento pastoral, se não a gente ouvir narrativas? As pessoas têm narrativas, as suas histórias de vida são significativas, e a primeira atitude que a gente pode ter, ou deve ter, é valorizar, é dar importância para essas narrativas, que são terapêuticas. Quando alguém fala e narra a sua história de vida, revisita as suas memórias e tem a coragem de enfrentar aquilo, né? Isso é terapêutico, isso é um processo de cura. Enfim, precisamos trabalhar as dimensões, as experiências, melhor dizendo, do esquecimento e do perdão. Na medida em que temos cicatrizes, né, marcas da alma e na alma. E espiritualmente, pastoralmente, precisamos trabalhar isso em nós, né, e nos outros, né? E para finalizar, eu acho que toda essa nossa trajetória aqui, essa jornada, como eu falei no início, né, laboratorial, inacabada, esse percurso nosso aqui, né, provocativo, né, é para que a gente experimente, e eu acredito nisso, e essa é a nossa esperança em Cristo, de uma memória redimida, de uma memória feliz, de uma memória apaziguada e de uma memória justa. E não somente no âmbito individual, mas a memória da família, a memória da relação conjugal, a memória da relação com os filhos, a memória da relação eclesiástica. Ou seja, Cristo também redimiu a memória da humanidade. Aquilo que a humanidade construiu, guardou, lembra e não se lembra. Tudo está redimido na cruz e na ressurreição. Memória feliz não significa uma memória ingênua, romântica, mas uma memória madura. A nossa identidade é madura na medida que a gente trabalha nossas memórias de forma madura, né? Apaziguada, esquecendo, não apagando aquilo que nos marcou. Então, a memória é justa, lembrar aquilo que é justo. Enfim,
quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu termino por aqui e aí a gente pode conversar um pouco a partir da misericórdia de vocês para comigo. Muito obrigado. Ô, Lindon, que coisa maravilhosa, hein, rapaz? Que palavra. Muito obrigado, assim. Eu, particularmente, aqui fui extremamente edificado. Assim, tem material aqui para bons sermões. Você vai mandar esse material para a gente, né, Lindon? Posso sim. Eu aprendi com um pregador que a boa mensagem é aquela que a gente tira mais uns 3. E foi muito bom, muito bom. Muito obrigado, graças a Deus aí pela sua vida. A gente já tem aqui algumas perguntas engatilhadas e a gente já vai passar direto para as perguntas. Então, vamos lá. O Nilson da Rosa, depois o Eliel, está aí com a mãozinha levantada. Então, quem tiver pergunta, gente, vai levantando a mãozinha, porque eu vou colocando aqui na lista, tá? O Nilson da Rosa pediu a pergunta no meio da fala. Então, Nilson, você primeiro. Bom dia, tudo bem? Graça e paz. Bom dia.